Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar porque você está aqui buscando crescimento. E segundamente, eu gostaria de pedir que você se dedicasse, porque, cara, você não vai entrar nessa oportunidade, não vai também continuar nessa oportunidade se você não se dedicar. Então, o mínimo que você pode se dedicar é assistir esse vídeo, prestar atenção em tudo que eu vou falar e depois pedir, perdão, e depois me mandar no privado as informações que eu vou te pedir, beleza? Essas informações é mais, por um lado, também para garantir que você assistiu o vídeo, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco da minha história de como surgiu esse treinamento, tá? Desde 2022, que foi um ano depois que eu saí da escola, eu busco de forma incessante o meu sucesso profissional, tá? Desde que eu saí da escola, cara, eu já sabia que eu não queria ser mais um cara dentro do sistema. Então eu comecei a me desenvolver em venda, no marketing digital. Eu comecei a estudar o treinamento do Érico Rocha, tá, rapaziada? Esse cara é uma referência aqui no marketing digital do Brasil. Ele trouxe o marketing digital pro Brasil, tá? Ele não ensina, por exemplo, você tira uma foto de uma Ferrari, posta no TikTok e fala que as pessoas também vão ter uma Ferrari e vende um curso de R$ 20. Não, não é isso, tá, rapaziada? Ele ensina estratégias profundas de marketing digital. Ensina estratégias sobre venda através do subconsciente das pessoas. Mas, claro, tudo de uma forma íntegra e verdadeira. Enfim, com um produto que de fato possa transformar a vida das pessoas. Comecei a me aprofundar nesses treinamentos para buscar pessoas que tivessem conhecimentos que pudessem transformar a vida das pessoas. Então, por exemplo, um dos meus parceiros foi um professor de yoga, que já tinha uma escola muito consolidada há 20 anos. Então, ele poderia facilmente auxiliar um professor de yoga iniciante que não conseguia faturar os seus R$ 5.000 mensais, tá? Ou que às vezes não conseguia nem mesmo se sustentar, né? Faturar pelo menos 2 ou 3 mil. Enfim, vamos lá, pessoal. E aí eu comecei a trabalhar com isso, 1 ano e meio trabalhando com isso de forma incessante. Mas eu me relacionava até mesmo de uma forma tóxica com esse trabalho, porque eu achava que eu só ia ser feliz quando eu finalmente tivesse muito sucesso. Eu achava que eu só ia ser feliz no futuro, só que a verdadeira felicidade está no aqui e agora. E eu comecei a perceber tudo isso. Eu comecei a me desenvolver espiritualmente, perceber que se eu trabalhasse pelo dinheiro, eu seria um escravo e não seria rico, mesmo que eu tivesse milhões na conta. Mas ao mesmo tempo que eu deveria ter milhões na conta, mas ser feliz antes dos milhões chegar. E eu comecei a perceber que se eu tivesse alinhado com o meu propósito, alinhado com algo que eu amo, algo que eu sou bom e posso me tornar bom, e algo que o mundo precisa, que vai fazer bem para as pessoas, e claro, que me dê dinheiro, eu seria feliz. Então eu comecei a buscar isso. E eu comecei a perceber que o meu propósito era poder instruir as pessoas de uma forma artística, porque eu sempre me vi como um artista. Na escola eu era aquele cara que fazia piadas, sempre usando inteligência para criar humor e chamar atenção. Na escola eu fazia isso porque eu era um pouco carente, cara. Uma criança um pouco carente. Hoje em dia eu faço isso porque eu quero poder tocar o coração das pessoas e transformar o mundo em um lugar melhor enquanto eu tô me realizando. Esse é o meu propósito, fechou, pessoal? E eu tava lá de forma incessante e comecei a ver que o meu propósito talvez não fosse aquele. Então, depois de 1 ano e meio trabalhando com estratégias de venda, simplesmente eu vi tudo desabar. Depois de eu falar, pai, coloca o meu propósito na minha vida. Senhor, pode colocar o meu propósito de vida na minha vida. Não importa qual o preço que eu tenho que pagar. Afinal de contas, existe um processo para suportar. E aí tudo começou a desmoronar, mas eu sabia que era um recomeço. Eu sabia que no final a conta ia fechar e que era algo melhor. Só que ainda assim, às vezes eu caía em sofrimento. Porque a dor, ela existe, mas sofrer é uma escolha. Você falar, poxa, eu não quero a dor, eu tô com medo de doer. Ou, poxa, por que doeu? Eu não queria que tivesse doído. Isso é sofrimento. Essa já não é mais a dor. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. E às vezes eu caí em sofrimento. Mas muitas vezes em meio à dor eu pude ver que no final a conta ia fechar. Comecei a mergulhar dentro de mim e olhar para todas aquelas dores que a gente só anda fugindo, buscando o TikTok, buscando
companhias, buscando videogame e qualquer outra coisa, se distrair o tempo inteiro, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu comecei a silenciar e mergulhar dentro de mim e me reconstruir inteiro. Me reconstruir de forma profissional também. Eu fui começar a vender pod na rua, cigarro eletrônico, e cara, começou a me dar muito dinheiro. Mas eu parei com isso, porque eu não queria ser um funcionário do mal. Eu não queria trabalhar diante do vício das pessoas. Até porque eu já tinha clareza de qual era o meu propósito. E só estava buscando um trabalho porque eu sentia que meu propósito ainda não ia ser minha profissão. Eu não podia ficar parado. Então, parei com isso, comecei a fazer entrega a pé e com a bicicleta do Itaú, porque a minha bicicleta estava quebrada e eu não podia arrumar, porque eu não tinha dinheiro. Então eu comecei a fazer entrega, eu só podia fazer 4 viagens de 40 minutos. Então eu tinha que ficar no meio da entrega ali, eu ia, trocava a bicicleta, já tomei bloqueio por causa disso, já tomei punição porque eu ia fugindo da rota, buscando um ponto de bicicletas do Itaú para devolver e pegar outro, porque senão pagava uma taxa e muita entrega a pé também, porque eram só 4 horas, não dá pra fazer muito dinheiro com isso, né? Ainda mais de bicicleta. E eu fui progredindo, comprei minha moto e até o final do ano passado eu tava fazendo entrega de moto, que é uma coisa bem melhor, dá pra faturar aí uns 4, 5 mil de forma tranquila, mas tem que trabalhar bastante e tem que trabalhar o dia todo. E como eu já tinha investido mais de 20 mil reais em conhecimento nos últimos anos, e não investindo porque eu tinha esse dinheiro sobrando, na verdade eu não tinha e só agora tô começando a sair das dívidas que eu tenho, tá, rapaziada? E não dívidas, porque eu fui na balada e gastei. Não, dívidas tipo de crescimento. Dívidas onde eu procurei alguém que tinha um limite de cartão de crédito e ofereci até mesmo mais dinheiro do que a pessoa ia passar para ela passar o cartão de crédito para mim e um treinamento que eu queria. E, cara, correr atrás desse dinheiro depois, sabe? Jogar o chapéu do outro lado do muro e ter que escalar o muro, entende? Para pegar de volta. Então, comecei a crescer e, cara, eu falei assim, poxa, eu sei que dá pra fazer alguma coisa que vai me dar mais dinheiro do que entrega. Eu já tinha começado a criar conteúdo, algo que tá completamente alinhado com o meu propósito, mas eu queria começar a ganhar dinheiro fazendo algo que fosse mais alinhado. Então comecei a vender flores, mas não vendendo flores, e sim vendendo sentimentos e momentos que nem mesmo o dinheiro pode comprar, e sim vendendo a parte de um sonho e um tijolinho no castelo em construção que eu chamo de minha história. A história de um menino que tá aqui no dia 1º de janeiro, ou tá aqui no domingo, ou numa sexta-feira à noite, querendo trazer coisas boas para mim e para as outras pessoas. Então comecei a ser esse menino que estava se tornando um homem e vendendo sentimentos e momentos. Afinal de contas, se eu vendesse uma flor, eu não teria uma margem de lucro de 1.300%. Então, eu comecei a vender as flores usando todos os conhecimentos que eu adquiri em todos esses tempos. E aí, cara, foi mágico. Eu acho que você já deve ter visto no meu perfil. Comecei a ganhar bastante. Eu comecei a faturar em 1 hora o que eu precisava de 10 horas de trabalho. E assim, vendo pessoas chorar na minha frente, cara, com as palavras que eu dizia. Vendo vários sorrisos de mulheres que estavam recebendo as flores. Eu vi até mulheres dar flores para homem. E, cara, foi uma coisa muito rica, uma experiência muito rica. E eu comecei a querer passar isso pra frente. Então, eu tive um aluno e ele começou... No começo, ele não conseguia chegar nos casais. No começo, mesmo com o módulo de mindset, onde ele estava formulando a mente dele para ser um vencedor e desbloquear todos os seus bloqueios, ainda assim, na hora da prática, ele sentiu todos os impulsos de nervosismo. Mas como eu já tinha feito esse trabalho antes sobre a mente, ele pôde ir com medo mesmo. Porque a questão não é não ter medo ou não ter nervosismo. Isso é um impulso da sua mente. É muito difícil você não ter esse impulso. Mas você ter domínio sobre esse impulso, isso dá pra fazer. E o domínio sobre esse impulso é ir, não deixar ele te parar. E ele pôde aprender tudo isso. Ele tinha muita dificuldade no script, mas ele entendia que se ele se dedicasse, uma hora ele ia ser bom, uma hora ele ia acertar. E ele percebeu que ele estava diante de uma estratégia muito boa. Então ele começou e foi. No começo não vendia, no começo vendia uma flor no dia todo, depois vendia 2 flores no dia todo. E mesmo quando ele vendia 2 flores no dia todo, ele já por hora de trabalho, ele já começou a ganhar mais do que
antes. Porque antes ele tinha que trabalhar 12 horas para ganhar R$ 150. E pouco a pouco ele foi se desenvolvendo. Atualmente ele conseguiu vender 11 rosas em um único dia, trabalhando 3, 4 horas, cara. 11 rosas, isso dá entre 200 e 300 reais, tá? Porque ele vende as rosas a 30, mas também rola um descontinho camarada para não perder a venda. E ele teve um resultado brilhante. E agora com a alta do meu vídeo, eu decidi jogar isso para a internet também. Só que eu vi que muitas pessoas não têm o investimento inicial. E talvez também não tenham a ousadia que eu tive de pegar e falar, mano, é isso, eu vou fazer acontecer e sair por aí, buscar um cartão de crédito com alguém, prometer que vai pagar e pagar ainda mais, e depois pagar tudo direitinho. E, cara, eu acabei não fechando nenhuma venda. Então eu falei, quer saber? Eu vou confiar nas pessoas e tudo isso porque eu confio no meu treinamento. Para as pessoas que eu vi que são dedicadas, eu vou abrir meu treinamento de graça para que ela tenha acesso ao treinamento e depois ela vai me pagar. Qual a garantia que eu tenho que você vai me pagar? Nenhuma, mano. Eu não tenho nenhuma garantia. Só que, tipo assim, eu tô fazendo um bagulho que é o meu propósito. Isso daí, organizado na minha rotina, vai me custar muito tempo, vai me custar muita dedicação e energia, que no final das contas eu poderia estar transformando em dinheiro. Vai me custar, mas é uma coisa que eu amo fazer. E é uma coisa que eu confio que vai dar certo. Eu sei que vai ter pelo menos uma pessoa, de todas essas que estão no grupo, ou de todas, mais ou menos 40 pessoas me mandaram mensagem. Nem as 40 tiveram coragem de, tipo, clicar num link e entrar no grupo. Imagina botar tudo isso em prática, né? Então, inclusive, eu faço uma série de filtros para que só as pessoas de fato interessadas entrem no treinamento. Porque eu não quero um curioso lá. Eu quero alguém que vai prestar atenção no que eu tô falando e botar em prática. Afinal de contas, é para isso que eu tô lá. E também, se não for para ter pessoas que estão botando em prática, para que eu tô lá? Porque se eu não vou ter nem resultado na vida de outras pessoas e nem dinheiro, cara, para que eu tô lá? Entende? Eu quero pessoas dedicadas. Então, abrir essa oportunidade, tá? E existem alguns requisitos. Vamos lá. Você vai ter que assistir às aulas, tá? Serão 3 aulas semanais ou mais. E você vai ter que assistir essas aulas. As aulas vão ser ao vivo. Mas, se você não assistiu ao vivo, porque você, no horário da aula, você estava fazendo outra coisa, beleza. Você pode assistir gravada. E você tem a semana inteira para assistir. Se no domingo você assistir as 3 aulas, beleza. Mas, passou 7 dias, não assistiu as 3 aulas, tá fora. Fechou? Executar as experiências. Você não vai crescer se você ficar só estudando. Você precisa botar em prática. Eu não ia ter sucesso financeiro se eu tivesse 20 mil em conhecimento, mas não fosse na rua botar isso em prática. Ou não viesse aqui botar em prática, certo? Então você precisa botar em prática e vão ter uma série de experiências que você vai ter que cumprir. Como se fossem lições de casas, para que você possa ter resultado. Se você não for lá, você não vai ter, entendeu? Se não fizer essas experiências no prazo determinado, também tá fora, mano. Vamos lá. Próxima, você tem que ser verdadeiro e honesto. Isso daí não tem meio que como eu, tipo, saber se você vai ser ou não. Mas é um requisito, cara. Seja verdadeiro e honesto, tá? Em tudo. Não minta e seja honesto, cara. Em todas as situações. Fechou? Vamos lá. Seja honesto, inclusive assim, ó. Não entra no treinamento se você não vai pagar. Fechou? Porque esse treinamento não é completamente de graça. É só uma oportunidade para você poder ver o treinamento e depois pagar. Porque depois que você tiver aplicando essas estratégias, pagar R$ 1.000 não vai ser um empecilho tão grande. Afinal de contas, foi esse treinamento que custa R$ 1.000 que te fez poder faturar 4.000, 5.000 no mês, fechou? Então vamos lá. Ou que seja 3.000, né? Depende um pouco de você, né? A minha parte eu vou fazer, mas agora quanto você vai ganhar exatamente depende de você. Mas até que seja 1.000, 2.000 reais por mês, para quem não estava ganhando nada, né? Isso já é uma grande transformação. Vamos lá. Vamos ter módulos sobre mindset, tá? Exercício físico, alinhar as expectativas, ter uma mente de vencedor, buscar o melhor e questionar o que é o melhor de fato. Aprimorar o seu caminho, se conectar com o seu propósito e com o seu fluxo. Tipo, com o que faz sentido pra você, tá ligado? Por mais que nesse primeiro caminho o interessante seja vender rosas, porque é isso que vai dar resultado e a gente vai fazer focado nisso.
mas você também precisa fazer isso de uma forma que seja sua. Você também precisa encontrar o que é que habita dentro do seu coração e botar isso em prática. Fechou? Vencer a timidez, nervosismo ou qualquer tipo de medo. Buscar práticas como meditação, jejum, exposição aos medos e banho gelado. Meu mano, se você não quer crescer, mete marcha, tá bom? Vamos lá. Essa vai ser a primeira semana. A segunda e a terceira semana vai ser um pouco dividido. Um pouco de prática e um pouco de teoria. Por quê? Porque eu vou começar a passar a teoria da venda. Tem pessoas, cara, que viu o vídeo e já começou a vender. Tipo, nem tá nem aí pra treinamento. Então, por exemplo, depois dessa primeira semana de Mindset, quando eu começar a passar a teoria, vão ter pessoas que já vão começar a vender. Então, na segunda semana já vão ter pessoas que vão começar a vender, tá? Só que vai ser meio que opcional. Aí na terceira semana começa a prática mesmo de fato. E assim, não é opcional. Se não praticar, não botar em prática, não cumprir as lições, tá fora do treinamento. Fechou, mano? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o pagamento, como vai funcionar. Fechou, pessoal? O treinamento custa R$1.000. Só que por essa oportunidade de você pagar só depois que você ter resultado, que eu nem sei quando vai ser, o treinamento acaba tendo um acréscimo de R$300. Então fica R$1.300. Se você for comprar alguma coisa parcelada, vai ter juros. Sempre que você for pagar prazo, vai ter juros. Ou quando muito a pessoa dá desconto no à vista. Só que não é desconto, no final das contas ela só tá tirando os juros. Fechou? Ou se vende sem juros, não, o juros está embutido no preço, porque é assim que funciona. Então vai ter o acréscimo de R$300 para você poder pagar só quando tiver resultado. Você tem noção do que é isso? Esse acréscimo não é nada, fechou? Então vamos lá. Tem como você tirar esse acréscimo se você der uma entrada, tá bom? Se você dá uma entrada até o domingo, você vai poder ter um desconto nesse acréscimo. Então vamos supor, o acréscimo é de R$300. Se você me pagar R$300, você vai tirar o acréscimo de R$300 e vai abater R$300 dos R$1.000 do treinamento. Então, pagou R$300, vai sobrar só mais 700 para você pagar, entendeu? Ó, R$300, tira R$300, tira o acréscimo de 300 e desconta do treinamento, 1.000 menos 300, 700, fechou? Pagou R$100, então, tira o acréscimo, fica 1.200, menos os R$100, 1.100, fechou? E aí, os 1.100 você paga conforme você ter resultado. Vamos lá. Fechou, é isso, tá bom? É isso, pessoal. O vídeo ficou com 18 minutos, mas, cara, se você não tem capacidade de ver um vídeo de 18 minutos, se você tá vendo, na verdade, é porque você viu, né? Mas se uma pessoa não tivesse capacidade de ver um vídeo de 18 minutos, igual tiveram pessoas que nem mesmo clicaram no link do grupo que eu enviei, ela não vai botar em prática, porque aquilo que é importante, fechou? Então agora me manda no privado o seu nome completo, a sua idade, o seu Instagram e a sua grade horária. Me manda a sua grade horária, tipo, por exemplo, tenho escola, tenho faculdade, eu trabalho. Me manda a sua grade horária fixa, que é esses compromissos, como por exemplo, escola, trabalho, eu treino judô, exemplo. São uma grade horária fixa. E me manda a sua grade horária flexível também. Por exemplo, eu costumo treinar 1 hora no dia, por exemplo. Mas eu posso treinar de manhã ou de tarde. Então me manda a sua grade horária. Fechou? Tamo junto. Assim que você me mandar isso, você tá dentro do treinamento. Seja bem-vindo, meu mano. Vamos fazer acontecer.